Aparentemente está tudo certo. Alô? Você já teve algum momento na sua vida onde você dobrou o seu joelho e clamou a Deus, dizendo: Deus, eu não sei mais o que fazer, eu estou no meu limite, agora só um milagre para resolver essa situação. Eu sou o primeiro a levantar a mão. Alguém mais aqui já teve um momento assim na vida? A maioria de nós, né? Isso é inerente à nossa vida, momentos alegres, momentos de festa e momentos de dificuldade, de tristeza. Então, nós resolvemos fazer essa série para lembrar a cada um de vocês e a nós mesmos que sim, que em algumas vezes que você estiver numa situação como essa, no limite, sem saber o que fazer, Deus pode olhar para você, de acordo com a sua vontade, e milagrosamente, de forma sobrenatural, mudar a realidade que você está vivendo. Mudar o resultado daquilo que você está fazendo ou praticando, interferir realmente de forma sobrenatural nas nossas vidas. Essa série tem simplesmente esse objetivo, nos lembrar que o mesmo Deus que há tempos atrás ressuscitou Jesus dos mortos, o mesmo poder contido em Jesus, que fez com que Jesus orasse e um cego passasse a ver, um paralítico se levantasse imediatamente e começasse a andar, ou ressuscitar um filho de uma viúva, como nós vimos aqui no primeiro dia, que tinha acabado de morrer, e aquela mãe estava sozinha, e ela, por uma bênção, por uma cristicidência, ela cruzou o caminho de Jesus, Jesus tocou naquele moço, e aquele moço ressuscitou. Assim como nós falamos na semana passada, a ressurreição do irmão da Marta, o Lázaro, sim, o mesmo poder contido em Jesus pode atuar hoje nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida. É claro que a gente não está vendendo milagres aqui, como às vezes a gente tem essa impressão quando assiste certos programas de televisão. Não é nada disso, aliás, é longe disso, a gente não negocia com Deus, dinheiro e milagre, não existe essa associação imediata e direta, não é nada disso que nós estamos falando. E nem estamos querendo dizer que a gente segue a Jesus por causa dos milagres. Mas sim, nós estamos querendo dizer que mesmo hoje, nos dias atuais, esse mesmo poder contido em Jesus está à nossa disposição de acordo com a vontade de Deus. Porque não é assim que nós oramos, quando oramos? Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não é assim que a gente ora? Então, quando a sua necessidade, meu irmão, quando a sua necessidade intersecta, cruza o caminho de Jesus Cristo e a vontade de Deus, o milagre acontece na sua vida. E por isso, nós convidamos algumas pessoas para dar o testemunho, nós abrimos uma página no Facebook para as pessoas contarem os seus testemunhos. Nós trouxemos aqui semana passada a Fabrícia, aquela moça, não sei se a Fabrícia está aí hoje, bonita, inteligente, e que você não espera que uma pessoa assim tenha passado pelo que ela passou. Ela teve um câncer e ela estava condenada à morte. Ela contou aqui para nós, quem estava aqui, ela tinha 6 meses de vida, Fabrícia, e Deus fez um milagre na vida dela, trazendo a saúde de volta, a vida de volta. Então, isso acontece nos dias de hoje, porque é o mesmo poder, é o mesmo Deus, aquele que estava com Jesus Cristo, está hoje no nosso meio, através de Jesus Cristo, de uma forma espiritual, mas sim, Ele está presente. Bom, hoje nós vamos contar 2 histórias, como a gente fez na semana passada, mas são histórias diferentes da semana passada. Nem sempre, ou não necessariamente, os milagres precisam estar associados a tragédias, ou a doenças, ou a quebras financeiras. Deus é um Pai de amor, é um Pai que nos ama, que se importa conosco. Nós lemos nos Salmos que Deus conhece
cada uma das estrelas, se Ele conhece as estrelas pelo nome, Ele conhece a você e a mim, Ele sabe da minha e da sua necessidade. E Deus está atento, sim, às nossas necessidades. Então, hoje nós vamos ouvir duas histórias, onde pessoas tinham sonhos e estavam perdendo a esperança, mas em algum momento Deus interferiu naquelas histórias. A primeira é de um homem que já estava em uma idade avançada, ele era fiel ao Senhor, era praticante da palavra de Deus, servia na casa do Senhor, quer dizer, um homem envolvido com as coisas de Deus. E é muito interessante quando você lê a Bíblia, porque às vezes a gente vê algumas histórias, ouve algumas histórias bíblicas, por alguma razão que eu não sei explicar, tá? Estou sendo honesto com vocês, eu não sei explicar, por alguma razão, a gente acha que aquilo é uma coisa, como se fosse um conto de fadas, assim, se fala, um cego passou a ver, parece que é uma coisa distante da realidade. Por mais que você lê, você não consegue, às vezes, imaginar que isso podia estar acontecendo ao seu lado, ou você testemunhando aquele fato. Mas, de fato, tudo que a Bíblia registra sobre pessoas como eu e você. Pessoas imperfeitas como nós, pessoas que precisam de Deus como nós, pessoas com os defeitos e qualidades que todos nós temos, pessoas comuns, que não por serem diferenciadas, mas simplesmente pelo fato delas terem conhecido e se encontrado com a graça de Deus, elas foram abençoadas com um milagre. Mas são pessoas como nós, são histórias reais, testemunhadas por outras pessoas, assim como as coisas que acontecem no nosso meio. Você fica sabendo de uma pessoa que recebeu uma cura, ou etc. Você fala, puxa, essa pessoa eu conheço, eu vi o processo todo. Da mesma forma, as histórias bíblicas são assim. E a história desse homem não foi diferente. Ele era um homem comum, com defeitos e qualidades como todos nós, mas ele era um servo de Deus, que servia na casa do Senhor, mas ele já estava em idade avançada e, por alguma razão, ele não tinha conseguido realizar um sonho que ele tinha desde que ele tinha se casado, e o sonho era de ter um filho. Esse homem se casou, como todos casamos, e quando você se casa, talvez a segunda ou terceira coisa que você pensa, fala, bom, agora eu quero ter um filho. E esse homem teve esse desejo de ter um filho. Mas a mulher dele não engravidava. E passava o tempo, ela não engravidava, até que chegaram à conclusão, e aquele tempo, a gente não tem os testes que nós temos hoje em dia, a conclusão era, a esposa é estéril. Nem sempre, não necessariamente, às vezes, nós homens temos dificuldade também, problema nessa área. Mas naquele tempo não se tinha os testes, então a conclusão é, a esposa é estéril, não pode ter filho. E naquele tempo, aconteceu uma coisa que, graças a Deus, não acontece mais. Mas naquele tempo, uma mulher estéril, que não podia dar um filho para o marido, sofria o que a gente chama hoje de bullying. Naquele tempo, uma mulher que não podia engravidar, era tida como uma amaldiçoada por Deus. Ela era motivo de piada. Apontava o dedo, está vendo aquela ali? Não consegue fazer o que a gente faz com tanta facilidade, ficar grávida, ter um filho. Então, a mulher desse cidadão sofreu com isso a vida toda, sendo apontada na rua, ela devia passar muita vergonha por causa disso, e o tempo ia passando, e ela também era uma pessoa fiel a Deus, mas o tempo ia passando, e nada, e nenhum filho, e eles já estavam em idade avançada. Quem conta essa história para nós, talvez de uma forma apropriada, a Bíblia foi pensada, é um médico chamado Lucas, que conversou com muita gente para poder escrever um documento sobre a história de Jesus, sobre as coisas que Jesus fez. Ele entrevistou pessoas, foi visitar lá no local, foi você que foi curado, e foi fazendo os registros dele, de tudo que acontecia. Era um documento mesmo que Lucas produziu. E Lucas conta essa história com detalhes no capítulo 1, logo que começa o que a gente chama hoje de livros de Lucas, que não era um livro
era um documento mesmo que ele produziu sobre a história de Jesus. No primeiro capítulo, ele conta essa história. Então, se você trouxe a sua Bíblia, vamos acompanhar a história desse homem chamado Zacarias. Um nome interessante. No tempo de Herodes, versículo 5, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. O que essa informação pode ser relevante para nós? Significa que os descendentes de Arão são todos sacerdotes. Então, ela também, Isabel, vinha de uma linhagem de sacerdotes, pessoas que serviam no templo, aquelas que faziam sacrifícios e tudo. Então, os dois tinham essa linhagem sacerdotal, eram pessoas comprometidas com o reino de Deus, né? Ambos, olha que interessante, versículo 6, ambos eram justos aos olhos de Deus. Então, Lucas estava querendo dizer com essa frase que, assim, os dois eram queridinhos de Deus, eram pessoas que Deus olhava e falava, pô, esse casal é bacana, eles são pessoas justas, são queridos meus. Obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Olha o detalhe que Lucas acrescenta, quer dizer, eram pessoas justas diante de Deus que obedeciam os mandamentos. É interessante a gente frisar isso, porque ainda assim, pessoas obedientes a Deus, serviam no templo, ainda assim, eles tinham uma oração que não era respondida por Deus. Deus, por favor, nós queremos ter um filho. Eu preciso de um descendente, Deus. E eles devem ter orado muito. Talvez quando Isabel era jovem, talvez ela deve ter feito muito jejum e oração, e pedido e clamado a Deus. Mas por alguma razão, até ali, é isso que acontecia com os dois. Mas aí no versículo 7, o Lucas explica isso. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Como eu disse, não tinha um exame que pudesse detectar qual era a origem do problema, então, imediatamente dizia-se que a mulher era estéril. Mas, puxa vida, como assim? Eu sou obediente ao Senhor, sirvo na igreja, e ainda assim Deus não pode nos dar um filho? Como assim? Como entender o pensamento de Deus? Talvez nos últimos 30 anos, Isabel sofreu com essa dúvida. E com essa tristeza de não poder conceber, não poder dar um filho para o seu marido. E Lucas confirma isso, porque ele diz na sequência que ambos eram de idade avançada. Então, provavelmente, nesse momento onde as coisas estavam acontecendo, que Lucas está narrando, provavelmente naquele momento, talvez eles já nem orassem mais sobre isso, talvez eles já tivessem desistido desse sonho. Quantos de nós, às vezes, quando chegamos na casa dos 30, dos 40, dos 50, dos 60, começamos a desistir. Olhamos para as circunstâncias, olhamos para a realidade e não acreditamos mais. Nem que Deus possa fazer alguma coisa. Quanto mais se depender do nosso próprio esforço. Quantos de nós, às vezes em momentos de crise, como o nosso país está enfrentando, chegamos em casa e falamos, puxa, eu estou desistindo. Não sei mais o que fazer. Está tarde para mim. Pô, já tenho 50. Estou quase fazendo 50, estou quase fazendo 60. Está tarde para mim. Eu acho que esse sonho talvez seja melhor, mais inteligente da minha parte se eu esquecer. Quantos de nós enfrentamos isso?
Mas voltando ainda para o casal, ainda tem mais um detalhe, porque a frustração desse casal não acabava aqui. A frustração deles ainda ia um pouco além. Porque eles criam numa promessa que havia sido feita por profetas, de que Deus enviaria um Salvador, um Messias, que é um enviado de Deus, para mudar a realidade, para ser o rei daquele povo, rei de Israel, um Salvador. E havia 400 anos que nada acontecia, pelo contrário, as coisas só pioravam. Zacarias, quando ele era uma criança, ele ouviu falar que o general Pompeu invadiu Jerusalém, difamou o templo do Senhor, roubou todos os utensílios do templo, humilhou aquele povo de Deus, o povo judeu. E aí agora, Jerusalém e aquele povo todo era dominado pelos romanos. E não era só uma dominação, era uma extorsão, era muita corrupção, impostos altíssimos, condenações, prisões, torturas. Era uma opressão muito maior do que nós vivemos nos dias de hoje. Era assim que esse povo vivia. E Zacarias estava já em idade avançada, e puxa vida, cadê esse Messias prometido pelos profetas? Que Deus disse que iria enviar para nos salvar, para mudar a realidade do nosso povo. Então eles viviam sob essa frustração. Analisando as circunstâncias, provavelmente fosse muito difícil, tanto para o Zacarias quanto para Isabel, ter esperança. Assim como algumas vezes acontece conosco. Mas Lucas, a seguir, ele conta um episódio que aconteceu com Zacarias num dia que ele estava servindo no templo. E é um bom exemplo de que, algumas vezes, esse poder pode cruzar o nosso caminho, estar no nosso caminho. E por uma questão simples e importante para a gente entender, no momento que esse poder cruzou o caminho de Zacarias, ele estava servindo no templo. Eu não sei, eu disse isso semana passada, eu não sei onde cada um de vocês tem andado, mas se você está precisando de um milagre, se você está precisando da interferência de Deus, é muito bom que você esteja próximo de onde Jesus costuma passar, onde o poder de Deus costuma estar. Com pessoas, eu não estou falando da nossa igreja especificamente, mas você estar próximo, buscando a Deus, porque era assim que estava nesse momento Zacarias. Então, versículo 8 diz o seguinte: certa vez, estando de serviço em seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido naquele momento por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Naquele tempo, naquele momento, existiam 23 grupos de sacerdotes e Zacarias foi sorteado para ser aquele a quem ia oferecer os sacrifícios no Santo dos Santos, que era o lugar mais sagrado do templo, onde só ele poderia chegar perto, todos os outros ficavam do lado de fora orando. Então era um dia muito especial na vida de Zacarias. Nesse dia ele foi escolhido para servir nesse Santo dos Santos no templo. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo estava orando do lado de fora, como eu disse. Então, nesse momento, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. E eu gosto de repetir isso, isso é uma frase padrão de anjo. Porque você imagina, né? Eu já ouvi histórias assim, eu estava ali, aí eu vi um anjo, eu falei, mas você ficou numa boa, assim? Eu acho que eu ficaria com medo, né, de aparecer uma aparição real na sua frente, sei lá, uma coisa que você está vendo, né? Na Bíblia, toda vez que o anjo aparece, ele precisa falar isso, não tenha medo.
Porque a reação nossa normal, né? Imagina, uma materialização, né, de um anjo, a reação normal é ficar apavorado e querer sair correndo. Então, Zacarias era um cara normal, como eu e você. Ele ficou com medo. Mas o anjo falou: calma, Zacarias, não tenha medo. Aí o anjo fala uma coisa que nós esperamos ouvir. Zacarias, a sua oração foi ouvida. Muitas vezes a gente gostaria de ouvir isso de um anjo, ou da boca do Senhor, ou no nosso coração. A gente ouvia essa frase, Zacarias ouviu. Sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. E esse menino, que depois ficou conhecido como João Batista, esse menino será motivo de prazer e de alegria para vocês. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Mas eu acho que Zacarias estava tão cansado e tinha orado tanto, por isso que naquele momento ele duvidou. Mesmo ouvindo da boca de um anjo, ele duvidou. Naquele momento ele falou, mas não... Zacarias perguntou ao anjo, mas como que eu posso ter certeza disso? Eu sou velho. E aí, com a maior elegância do mundo, ele fala, eu sou velho e minha mulher é avançada em idade. Aprendam, meninos. Eu sou velho, mas a minha mulher é avançada, em idade avançada. Mais ou menos, Zacarias estava falando assim para o anjo, anjo, você não me leve a mal, mas agora é tarde, não dá mais. Eu já estou em idade avançada, anjo, você devia ter vindo antes. Agora não, é tarde demais, não dá mais tempo. Mas o anjo respondeu, eu sou Gabriel, você sabe com quem está falando? Rapaz, você está falando com um anjo. Eu sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. E aí, finalmente, Zacarias creu. E versículo 24, depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia, isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim com favor, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Não era tarde. Deus fez o milagre. Deus concedeu o desejo do coração desse casal. A segunda história que eu quero contar hoje para vocês, eu quero convidar um casal para vir aqui, subir ao nosso palco, que é a Eliana e o Marinho, muito conhecidos de vocês, e vai me ajudar o fato deles serem conhecidos de muitos de vocês, porque dá mais solidez na história deles. Por favor. Tudo bem? Tudo bem. Vocês são bem de casa. Tudo bem? Por favor, sentem-se. Ótimo. Para quem não conhece vocês, quem são vocês? Eu sou a Eliana, boa noite, pessoal. Acho que a maioria me conhece, né? Eu sou bem falante. Eu sou o Marinho, boa noite. É só o que eu vou falar agora com ela. O Marinho é um cara bacana, apesar de ser corintiano, mas ele tem lá suas qualidades. Eliana, você teve um relacionamento, um casamento, né? Antes do Marinho, e você teve uma filha, né? Na verdade, eu não fui casada, né? Eu fui mãe solteira mesmo. Quando eu conheci o Marinho, eu tinha a Gabi com 3 anos, e ela tinha só o meu nome na certidão de nascimento, né? Porque o pai não podia registrar porque ele era casado. E eu não sabia, porque eu engravidei muito novinha. Uhum. E eu não sabia que ele era casado, enfim. Quando a Gabi tinha 3 anos, você conheceu o Marinho? Conheci o Marinho. E aí vocês... Aí a gente começou a namorar, aí casamos,
Aí chegou um dia, como você disse na pregação, a gente resolveu, vamos ter um filho. Né? E a gente foi tentando. E nada acontecia, nada acontecia. E eu achava que era ansiedade minha, porque como eu tive a Gabi solteira, era um sonho absurdo assim, para mim, ter um filho numa condição normal, de família. E dele também. E a gente não foi investigar o que tinha acontecido. Até o meu cunhado se casar, né? E meu cunhado também queria um filho. E foi fazer uns exames, porque não engravidava, e foi detectado que ele não tinha espermatozoide. Ele não podia ter filho. Aí nós fomos fazer também. Só frisar que não foi por falta de prática, tá? Desculpa, gente. Ai, sim, meu marido. Estou falando, é gente como a gente, apesar de ser corintiano. E deve ter sido frustrante, né? Foi frustrante. Eu fiquei assim desolada porque, e mesmo assim eu tentava, eu fazia tudo que me recomendava, assim, tomar chá de negocinho de vassoura, de caipira, e eu fiz tudo que você imagina. E nada. E nós não éramos cristãos também. Aí nós tivemos a nossa experiência com Cristo, e aí nós tentamos engravidar 17 anos, pensando que pudesse acontecer. Quando vocês tiveram experiência com... Foi em 2006, aqui na capela. 2006. Aí depois... E mesmo assim, então, depois de terem a experiência com Cristo e conhecer Jesus, provavelmente a partir daí vocês começaram a orar sobre isso também, ou nem chegaram a orar? É uma pergunta. Não. Aí foi reacender essa vontade, ela aumentou essa vontade. Aí nós viemos aqui conversar com você, na época tinha o pastor Edu também. Aí você falou, vamos orar na salinha, nós nos reunimos ali na sala para orar. Então, mas para enfatizar, porque eu conheço a história de vocês, né, não todos os detalhes, mas eu conheço. Então, que eu me lembro, durante 17 anos, vocês tentaram e não conseguiram engravidar. E provavelmente já havia muita frustração nesse momento, né? Muita. Todo mês eu entrava em depressão quando eu menstruava, porque eu ficava esperando todo mês. E ele também, só que o Marinho é mais contido, né? Ele não expressava tanto. E eu me lembro naquela fase que vocês voltaram a comentar bastante sobre isso. Eu me lembro dessa noite, mas eu acho que eu gostaria que você descrevesse. Não, foi... eu descrevo, eu conto para muita gente esse milagre, que eu acho que é a minha função como cristã. Você nos chamou até a salinha, a gente orou, e você sugeriu ainda, falou, Eliana, vamos fazer uma inseminação artificial. Vocês fazem o exame e a gente ajuda financeiramente, porque é uma coisa cara, né? Que a gente não tinha condições. Aí eu fiquei super feliz, né? Falei, nossa, se tiver condições de fazer, né? É quase que, assim, uma certeza para mim de que ia acontecer. Aí nós procuramos uma clínica, a gente orou ali com toda a fé. Eu me lembro que eu convidei alguns líderes aqui da igreja. Eu me lembro certinho dessa noite. A gente entrou ali na salinha com a Eliana e oramos. Não que a nossa oração fosse especial, porque somos pessoas comuns e imperfeitas, mas eu me lembro que oramos de todo o coração, pedindo para que, se fosse a vontade de Deus, Deus fizesse um milagre na vida de vocês. Mas, se fosse da vontade de Deus, que fosse através de uma inseminação artificial, que fosse também, né? Também. Foi assim que vocês confirmam, né? Confirmo, foi exatamente isso. E aí, o que aconteceu? Aí nós fomos para uma clínica, nós fizemos exames, a médica detectou que dava para ser feita a inseminação, que teria 20% de chance de engravidar, porque realmente ele tinha esperma, mas era uma quantidade de 0,000 que vai embora. Mas que daria, sim, para fazer a inseminação. Só que tinha um porém. Ela falou, olha, você vai ter que tomar umas injeções de hormônio para fazer a fertilização, a inseminação, aliás. Então, e isso tem que ser tomado no primeiro dia da tua menstruação. Falei, tudo bem. Ela falou, então você vai para casa, menstruou, me liga, não importa o horário. Ela me deu o celular,
A gente foi para casa, vai. Aí eu espero. O dia chegou, nada. Um dia passou, nada, 2, 3, 4, foi passando o dia. Eu comecei a ficar muito nervosa, porque não descia. Eu liguei para ela, e aí ela falou assim para mim, olha, você está muito preocupada, você deve estar nervosa, assim, com ansiedade muito grande. Então, faça um exame de gravidez, que daí você vai relaxar. Aí eu fiz o exame, e aí alguém foi buscar o resultado do exame. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele chegou no corredor, a gente morava numa casa de fundo, assim, na Débora. Aí ele entrou chorando. Ele falou, bem, tem alguma coisa aqui, deu alguma coisa, está aqui. Eu não sei o que é. Eu caí de joelhos. Eu falei assim, como é que pode eu não ter tido acesso a esse Deus? Porque não é Deus que mudou com relação a nós, mas fomos nós que mudamos com relação a Deus. A gente passou a olhar para Ele, acreditar nele. Né? Então, eu até deixo aqui, assim, que todos os dias agora, ultimamente, eu aprendi o seguinte, que eu levanto de manhã e eu quero chamar e adorar a Deus como na primeira vez, no primeiro dia, quando eu o conheci de verdade. Porque ali eu não tinha minhas dúvidas naquele momento. Então, naquele momento, aquele milagre, que embora muita gente possa falar assim, não, ia acontecer, ela ia engravidar. Não ia. Deus colocou a mão, colocou tudo que tinha direito. E foi assim, nós oramos no final de abril, eu engravidei em maio. Nossa. Então, foi online. Glória a Deus. E o Enzo... Tem uma foto, acho que, do Enzo aí, né, para a gente mostrar. Esse é o menino que nós estamos falando, fruto do milagre. Está com quantos anos? 7 anos. 7 anos hoje. E ele foi uma gravidez onde eu tomo remédio controlado, que você sabe, né? E os médicos diziam para eu parar, eu não posso parar com remédio. Aí os médicos diziam ainda, ele vai vir com algum defeito de face ou alguma malformação. Mas eu tinha tanta fé, falei, Deus não faz. E você me falou isso também, Eliana. Descansa, porque Deus não faz a obra pela metade. E ele nasceu perfeito, olha, coisa mais. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Amém? Esse livro é recheado de histórias como essas. Sara era uma mulher que tinha 90 anos e também era estéril. O marido dela já passava dos 90, 95 provavelmente, já sem vitalidade, quando Deus prometeu que eles seriam pais de uma grande nação. Quando Sara ouviu a promessa, ela riu. Tem 90 anos. Hoje, eu não sei se vocês viram, eu vi no noticiário online, que uma mulher da Índia, com 72 anos, teve um bebê, não sei se vocês viram isso. Mas Sara tinha 90. Imagina, aparentemente as esperanças já tinham ido embora. Mas não era assim que Deus via. Não foi tarde para Abraão e Sara, tanto que eles tiveram o seu filho. Eliseu e Jeremias são dois personagens bíblicos. Eram pessoas comuns como nós, com tendências à depressão, sofriam com ataques de depressão e foram usadíssimos por Deus de forma muito poderosa. Moisés foi chamado por Deus aos 80 anos para fazer o trabalho de um jovenzinho de 40. Eu já considero 40 jovenzinho. Moisés foi chamado aos 80 anos para fazer o trabalho de um jovem de 40. E tinha um agravante, ele era gago.
Quer dizer, qualquer um que olhasse falava, esse cara está desqualificado para o cargo. Mas não era assim que Deus via Moisés. E ele foi o homem que foi libertador de uma grande nação. Timóteo, companheiro de Paulo, era um moço tímido, medroso, e foi escolhido por Deus para dirigir uma igreja complicadíssima, grande, de Éfeso, com dissensões, brigas e tudo. Timóteo foi escolhido e ele era tímido e medroso. Ele falou, Deus, eu não consigo. E Paulo falou assim, espera aí, filhão, Deus não te deu um espírito de covardia, não. Vai lá e faz a obra. E ele foi e fez uma grande obra. Qual que é a sua história, meu irmão? Qual que é a sua história? Em qual momento da sua vida você está? Quais são os sonhos que você não acredita mais? Eu não sei, mas o Senhor sabe. Então eu quero concluir essa mensagem, essa série, fazendo uma coisa diferente. Eu quero convidar todas as pessoas que estiverem aqui, que por alguma razão, que Deus sabe qual é a razão, vocês não precisam expor a razão, mas por alguma razão, nesse momento da sua vida, você está precisando de um milagre, eu quero convidar você para vir aqui à frente. Eu quero convocar o pessoal do Ministério de Oração, chamar o meu pai, que é pastor há 60 anos, já viu muita coisa na vida, ele vai orar por nós aqui. E eu quero convidar você para vir aqui à frente sem medo, para colocar diante de Deus, Deus, eu preciso de um milagre nessa área da minha vida. Eu não estou prometendo que você vai vir aqui, que você vai receber o seu milagre. Eu vou prometer para vocês que você vai vir aqui e você vai ter acesso e vai se encontrar com esse Deus que pode fazer o milagre na sua vida. Nós não podemos. A nossa oração não pode, mas Deus pode. Então eu quero convidar você que quiser receber uma oração especial nessa noite, que venha aqui, fique de pé aqui, tranquilamente, e nós vamos orar por vocês. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando os homens não puderam me atender. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando tudo parecia escuridão. Quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou. E um milagre eu vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão Senhor, Deus, Tu és de milagre. Tantos milagres aconteceram no Velho Testamento, tantos milagres aconteceram no Novo Testamento, tantos milagres aconteceram pelos séculos dos séculos até o dia de hoje. E Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. E estamos na presença desse mesmo Deus de Abraão, de Moisés, de Isaac, de Jacó, e também o Deus de Jesus Cristo, Senhor. Louvado, bendito, glorificado seja o Teu nome. Agora aqui estão essas pessoas na Tua presença, porque Tu estás aqui. Porque Tu prometeste, Jesus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em o Meu nome, aí eu estarei no meio deles. Tu estás aqui. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Agora, Jesus, rogamos a Tua graça, misericórdia, amor e poder. Põe a Tua mão santa sobre cada vida que aqui está. Em nome de Jesus. Põe a Tua mão poderosa sobre o seu coração, alma, mente e espírito. Opera na vida de cada uma pessoa que aqui está, que estão esperando um milagre que o Senhor pode fazer.
Por isso agora, em nome de Jesus, se a enfermidade nós repreendemos, sai em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Se há problema financeiro, Senhor Deus, retira também esse problema e dá prosperidade para essas pessoas. Amém, Jesus. Se tem outros problemas aqui que possam impedir a vida espiritual dessas vidas, seja afastada. E qualquer obra maligna, satânica, diabólica, demoníaca que possa atormentar essas vidas, seja repreendida em nome do Senhor Em nome de Jesus. Jesus, Senhor. Porque o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Amém, Jesus. Agora, Amém. Senhor Deus, nós te louvamos e te glorificamos por esses dias preciosos, quando ouvimos mensagens de milagres maravilhosos, de cura de enfermos, de ressurreição dos mortos e de tantas outras coisas que têm acontecido. E agora também atende a oração de cada pessoa que aqui está. Amém. Sim, ó Deus, nós estamos pedindo porque cremos em Ti, porque Jesus Cristo prometeu: tudo quanto pedindo em meu nome, isso eu farei. Amém. Por isso, Amém. em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo milagre que estás fazendo e Amém, vais fazer na vida de cada Amém, pessoa. Amém. Para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor e especialmente para a alegria também dos nossos corações, para que possamos crer cada vez mais nesse poder do Senhor. Muito obrigado, portanto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus. Amém. Todos digam amém. 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 Glória a Deus. Vocês podem se assentar. Cantem essa canção conosco, em nome de Jesus. Quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou. No milagre eu vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão. Eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida e me deu uma voz para a minha geração. Um milagre. Precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Um milagre. Eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. Quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou. No milagre eu vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus.
Amém? Uma semana abençoada a todos. Em nome de Jesus. Nos vemos domingo que vem.